Olá, pessoal! Estamos aqui para a resolução de mais uma questão da prova para assistente administrativo para a UFRJ aplicada no ano de 2015. Esta prova foi elaborada pela banca PR4 Concursos. Hoje estaremos resolvendo a questão de número 33 da prova de matemática. Vamos para a leitura do enunciado. O gráfico a seguir apresenta o consumo mensal de gás em metros cúbicos em uma certa residência no período de março de 2014 a outubro de 2014. E aqui temos o gráfico. Consumo mensal de gás, aqui dado em metros cúbicos. E aqui temos os meses, que foram consumidos cada mês aqui com seu valor. Então, beleza, vamos continuar a leitura do enunciado. Com base nesse gráfico, pode-se afirmar que a razão R entre o consumo médio nos últimos 4 meses, julho a outubro, e o consumo médio nos primeiros 4 meses, março a junho, é. Então, para desenvolvermos essa questão, precisamos lançar mão das seguintes habilidades, que são análise de gráfico. Eu considero que esta é a principal habilidade que deve ser desenvolvida nessa questão. É a mais complexa, para alguns é tranquilo, para outros é muito difícil. Então vamos fazer esse desenvolvimento da análise do gráfico com bastante calma. Outros conceitos aqui aplicados nessa questão são média aritmética e razão. Então beleza, vamos para o desenvolvimento da questão. Eu gostaria de começar aqui o desenvolvimento dessa questão a partir do consumo médio dos últimos 4 meses, que é de julho a outubro. Por quê? Porque essa aqui é a primeira razão que nós temos que... Essa aqui é a primeira informação que nós temos que extrair do gráfico. Então, vamos começar marcando este período aqui, julho a outubro. Onde está o julho a outubro? Aqui no gráfico está aqui, Por isso estou destacando de vermelho. Então, nesse momento, nós temos que pegar o valor do consumo de cada um desses meses para depois fazermos a média. Então, vamos começar aqui com julho, Julho é este retângulo aqui, Esse é o valor do gráfico que representa o consumo de julho. E aí nós chegamos aqui na extremidade e vemos quanto mede esse retângulo aqui, Esse valor está representado aqui nesse eixo aqui e está batendo em 14. Isso quer dizer que o consumo de julho é 14 metros cúbicos. Beleza, agora faremos a mesma coisa com agosto. Agosto é representado por esse segundo retângulo aqui que eu marquei de vermelho, e da mesma forma pegamos aqui a extremidade e verificamos onde é que ele vai bater no eixo, 12. Então o consumo de agosto foram 12 metros cúbicos. Mesma coisa faremos com setembro. Estamos falando deste consumo aqui e faremos aqui, acompanharemos essa retinha aqui até achar o valor, que é 16. Então 16 foi o consumo de setembro. E por fim, agora o consumo de outubro. Outubro, fazendo a mesma indicação aqui, da reta, vemos que ele chega aqui em 14. Então, esses são os 4 valores do consumo de cada um desses 4 meses. Agora, nós vamos escrever para podermos calcular a média. Então, a média dos últimos 4 meses será calculada a partir dos valores de 14, que é o consumo de julho, 14. Agosto teve um consumo de 12, como vimos. Setembro tivemos o consumo de 16 metros cúbicos. E por fim, outubro também tivemos um consumo de 14. Beleza? É assim que a gente pega essas informações do gráfico. E com isso nós terminamos nessa primeira parte aqui, na média dos últimos 4 meses, a coleta de informações do gráfico, Agora vamos para o cálculo da média, que é aquele segundo conceito que eu destaquei. E como nós fazemos o cálculo da média aritmética? É simples, pegamos os 4 valores, 14, 12, 16 e 14, somamos os 4 valores e depois dividimos por 4. Então vamos escrever isso que eu acabei de falar. Média será igual à soma dos 4, 14 mais 12 mais 16 mais 14, dividido por 4. Teremos então a soma dará 56.
Só fazer a soma aqui. 56 dividido por 4, né? Para poder achar a média de 4 valores. Dividindo 56 por 4, teremos 14. Essa é a média. Essa é a média do consumo dos 4 últimos meses, 14. Beleza, aqui terminamos a primeira etapa da resolução dessa questão, que é a média dos últimos 4 meses. Agora vamos apagar algumas informações aqui, dar uma limpada no gráfico e vamos passar para o cálculo da segunda etapa, que é da segunda informação para o desenvolvimento da questão, que é o consumo dos primeiros 4 meses, que é o consumo de março a junho. Vamos calcular uma outra média, então, né? Mas, novamente, precisamos saber onde está essa informação no gráfico. Estamos procurando as informações de março a junho. Então, vamos procurar aqui, ó, nesse eixo horizontal, onde está março a junho. Março a junho está aqui. Estarei destacando de azul. Beleza? Da mesma forma como eu fiz na média anterior. Então, estamos falando desses 4 valores aqui, ó, dessas 4 barrinhas aqui. Então, vamos marcar cada uma e encontrar o valor. Vamos começar por março, né? Março é essa barrinha azul aqui e o valor dela é 16, né? Agora, abril. Abril é esta barrinha aqui, segunda barrinha, que eu estou marcando de azul, e o valor dela é 14. A terceira barrinha, que indica o valor de maio, né? O consumo de maio, vemos aqui, está marcando 8. E a última barrinha, que é junho, está marcando 10. Então, esses são os 4 valores que nós teremos que fazer a média, utilizaremos para calcular a média dos primeiros 4 meses. Então, vamos escrever essas informações aqui do lado. Média dos 4 primeiros meses. Valor de março, que é 16. Valor de abril, que é 14. Valor de maio, que é 8. E o valor de junho, que é 10. Então, agora, acabamos de extrair o segundo bloco de informações do gráfico. Terminamos aqui a análise do gráfico. Não vamos pegar mais nenhuma informação do gráfico. Vamos apenas agora, neste momento, fazer o cálculo da média desses 4 valores aqui, né? Da mesma forma como fizemos anteriormente, a média dos 4 valores será a soma dos 4 valores e depois pegar essa soma e dividir por 4 para ter a média. Então, vamos escrever aqui o que eu acabei de falar. A média será 16 mais 14 mais 8 mais 10, dividido por 4. Botei aqui entre parênteses para indicar que a gente primeiro faz a soma para depois fazer a divisão. Então, fazendo essa soma aqui, nós teremos 48. 48 é essa soma aqui, né? Então, será 48 dividido por 4. Essa será a média. Dividindo 48 por 4, teremos 12. Então, esta é a nossa segunda média. Beleza? Então, vamos novamente aqui apagar algumas informações, deixar só as mais importantes, né? Limpar o gráfico para ter uma melhor visualização aqui do problema. Então, agora vamos para a terceira etapa da resolução desse problema, que é justamente calcular o que está sendo pedido, né? Nós agora primeiro pegamos as informações que vamos usar e agora calcular o que está sendo pedido, a razão. A razão R, ó, a razão entre o consumo médio dos últimos 4 meses e o consumo médio dos primeiros 4 meses, ou seja, a razão vai ser esse valor aqui dividido por esse. Razão sempre vai ser uma divisão, né? Se ele fala razão de A para B, então é a razão do primeiro dividido pelo segundo. Então ele fala a razão da média dos últimos 4 meses com os 4 primeiros meses. Ou seja, então será a média, a razão será a média, essa média aqui 14 dividido por essa média aqui 12. Então vamos escrever isso. Razão que ele pede lá no problema é 14 dividido por 12, ou 14 sobre 12. A primeira coisa que eu faço aqui nós vemos aqui que esses dois valores são pares. Então eu simplesmente simplifico por 2, ou seja, divido 14 por 2 e divido 12 por 2. Teremos então que a razão R, né? Passei a chamar R a razão apenas de R. R é igual a 7 dividido por 6. É a mesma coisa que escrever 14 dividido por 12. 7 dividido por 6 é a mesma coisa que 14 dividido por 12. Então, beleza. Então, a razão é 7 dividido por 6. Aqui, a primeira hipótese é você chegar e simplesmente dividir, né? 7 dividido por 6 vai dar um número quebrado.
nessa conta aqui, você vai ver que vai dar 1,166, né? Essa é a conta, esse aqui é o resultado da divisão de 7 por 6. 7 dividido por 6 dá 1,16666, aqui uma dízima. Ele não pede valor exato, né? Ele pede um valor aproximado. Então, a partir desse valor, nós temos que saber qual desses intervalos aqui representa a resposta correta, ou seja, 1,1666 está entre quais desses intervalos? Vemos aqui, primeiramente, que é um número maior que 1, né? Se é um número maior que 1, não pode ser letra A, não pode ser letra B. É a partir da letra C, ou seja, entre 1 e 1,5, provavelmente, né? Porque 1,166 é menor do que 1,5, então também não é a letra D nem a letra E. Então chegamos à conclusão que 1,1666 está nesse intervalo aqui, ó, entre 1 e 1,5. Ou seja, o R quer dizer, 1 é menor ou igual a R, ou seja, R é maior do que 1, e o R é menor do que 1,5, ou seja, isso quer dizer, o R, que é 1,1666, está entre 1 e 1,5. Beleza? Isso aqui é o intervalo que representa a resposta correta. Então, com isso, chegamos à conclusão que a resposta correta é a letra C. Letra C, que é 1 menor ou igual que R, menor ou igual a 1,5. Ou, em outras palavras, dizemos que R está compreendido entre 1 e 1,5, que é esse valor aí, 1,1666. Beleza, pessoal? Assim nós concluímos mais uma resolução da questão da prova da UFRJ aplicado pela banca PR4 no ano de 2015 para assistente administrativo. Se você gostou aqui desse vídeo, dê um like, inscreva-se no nosso canal e não deixe de fazer os seus comentários. Pode colocar aqui alguma sugestão de alguma questão específica que você está tendo dificuldade aí e está precisando da nossa ajuda, que nós teremos o maior prazer em ajudá-lo. Também pode nos seguir no Twitter e botar as suas sugestões lá no Twitter. Ok, pessoal? Então tá, boa preparação aí para os próximos concursos e até a próxima. Falou!